O item número 2 será retirado de pauta a pedido do relator. Item número 4. Número 3. Em decisão não terminativa, projeto de lei do Senado número 112 de 2012. Altera o artigo 8º da Lei 9.250 de 1995 para permitir a dedução de despesa com nutricionista, professor de educação física e com academia de ginástica da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Autor, senador Eduardo Lopes. Relator, senador Romário. Pela aprovação do projeto de lei e com 2 emendas que Sua Excelência apresenta. A votação será simbólica. Concedo a palavra ao senador Romário para proferir a leitura de seu relatório. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras senadoras e senhores senadores. Projeto de lei do Senado número 112 de 2012, do senador Eduardo Lopes, que altera o artigo 8º da Lei número 9.250, de 26 de dezembro de 95, para permitir a dedução de despesa com nutricionista, professor de educação física e com academia de ginástica da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Vou direto à análise, presidente. Compete à CAS, na forma do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre os temas concernentes à proteção de defesa da saúde, matéria de que trata o projeto sob análise. Acerca do mérito da proposição, e lembrando que, do ponto de vista da CAS, é preciso ter o foco em sua dimensão sanitária. Os principais aspectos a analisar são a relevância do tema e a efetividade da medida proposta sobre o objetivo, que se busca alcançar, isto é, reduzir os índices crescentes e alarmantes de sobrepeso e obesidade entre os brasileiros. A relevância do tema ficou bem caracterizada pelos dados apresentados na própria justificação do projeto, corroborando tais dados e a tendência por elas apontada. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou no dia 21 de agosto último a Pesquisa Nacional de Saúde conduzida em 2013, que detectou que 20,8% da população brasileira eram de obesos. De acordo com o IBGE, 59,8% da população feminina com mais de 20 anos apresentava obesidade. Esse é um dado novo, porque há 10 anos o percentual era praticamente o mesmo entre homens e mulheres, ou seja, as mulheres engordaram mais nesse último período. Quanto à efetividade da medida, limitamos-nos a avaliar o potencial da atividade física de reduzir o índice de obesidade. A esse respeito, salientamos que os benefícios da prática regular de ginástica e de outras modalidades, como a dança, o esporte e as lutas marciais, por exemplo, já foram evidenciados por inúmeros estudos científicos. O benefício mais direto diz respeito exatamente ao aumento de gasto calórico, que favorece a perda de peso. Assim, incentivar a prática de exercício físico, como almeja o projeto de lei em análise, constitui instrumento de grande valor nas políticas de saúde pública. Não há como constatar, neste momento, se a possibilidade de deduzir os gastos com atividade física da base de cálculo do imposto de renda irá efetivamente estimular mais pessoas a adotar a prática regular de exercício. Não obstante, essa ideia parece-nos promissora e merece nossa aprovação. A nosso ver, porém, o estímulo não deveria ser restrito aos casos que a atividade física é prescrita como parte do tratamento de patologias já instaladas. A ação preventiva da prática de exercício deve ser realçada e as pessoas saudáveis que se dedicam a eles precisam ser igualmente incentivadas e até premiadas, pois, mediante os impostos que pagam, elas contribuem para o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, mas demandam menos dos serviços oferecidos e exerce menor sobrecarga sobre o equilíbrio econômico e financeiro do sistema. É claro que também precisamos levar em consideração o impacto econômico das deduções almejadas, que pode ensejar argumentos contrários à proposta. Há que lembrar, contudo, que o ponto de vista econômico e financeiro deve ser analisado com profundidade, preferentemente com o apoio dos dados solicitados à Secretaria de Receita Federal do Brasil, durante a apreciação do projeto pela CAE.
Por fim, é preciso fazer ajustes de redação para dar maior precisão ao texto do projeto. Primeiro, consideramos mais adequado utilizar a denominação profissional de educação física em vez de professor de educação física, conforme a recomendação dos conselhos de regulamentação da categoria. Segundo, é preciso ampliar o alcance da expressão academia de ginástica. Hoje em dia existem inúmeras modalidades de atividade física que não se classificam como ginástica, na acepção mais estrita da palavra, mas que também acarretam benefícios de emagrecimento e condicionamento físico para seus praticantes. Nesse universo estão incluídas as danças, as lutas marciais, as técnicas de redução postural, algumas modalidades de yoga e principalmente as práticas desportivas. Terceiro, faz-se necessário deixar claro que o limite de dedução para as atividades físicas é adicional àquele estabelecido para as despesas com educação, pois nos parece razoável contabilizar os dois grupos de despesa em um único limite, principalmente se levarmos em conta que o patamar para a dedução dos gastos com a educação já é ínfimo em comparação com os reais dispêndios da família nesse item tão fundamental para o futuro dos indivíduos e da sociedade. Assim, se admitirmos a dedução dos dois grupos no mesmo limite, especificado na linha B do inciso 2 do caput do artigo 8º da Lei do Imposto de Renda, na verdade não estaremos concedendo qualquer benefício praticamente à atividade física. Por fim, entendemos que a inclusão dos aparelhos e próteses auditivas no elenco das deduções admissíveis para a base de cálculo do imposto de renda foge ao escopo do projeto e ao objetivo do seu autor, razão por que não contemplamos nesse trecho nas emendas que sugerimos. Assim como nosso parecer é pela aprovação do PLS número 112 de 2012, com duas emendas, uma para adequar a redação de emenda e outra para efetivar a mudança aqui discutida. Em vista do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 112 de 2012, com a emenda abaixo apresentada. Dá-se a emenda 1, dá-se a emenda do projeto de lei número 112 de 2012, a seguinte redação: altera o artigo 8º da lei número 9.250, de 26 de dezembro de 95, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências para permitir a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física de despesa com nutricionista, profissional de educação física, com clínica ou academia da atividade física. Emenda 2, dá-se o artigo 1º do projeto de lei do Senado número 112 de 2012, a seguinte redação: artigo 1º. O artigo 8º da lei número 9.250, de 26 de dezembro de 95, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 8º, inciso 2, os pagamentos efetuados no ano calendário a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, profissionais de educação física e hospitais, e também a clínicas ou academias de atividade física, nas modalidades especificadas em regulamento, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Parágrafo 2º, inciso 6º, no caso de despesa com profissionais de educação física, com clínicas ou academia de atividade física, o valor da dedução está sujeito a limite adicional, também calculando na forma da linha B do inciso 2 do caput desse artigo. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Em discussão até... Senhor presidente, esse projeto, nós todos sabemos que vai ter restrições por parte da Fazenda, sobretudo numa época de crise como estamos agora. Mas ele é um projeto muito inteligente. O senador Eduardo está de parabéns, porque se nós fazemos dedução para gastos com a educação, deve-se incluir nesse setor da educação a prática esportiva. Eu não sei se é a coisa mais importante para se ensinar para uma criança do que praticar esporte. Aquilo vai garantir a ela uma vida saudável, mas não é só fisiologicamente, mas é saudável psicologicamente. Ela vai entender que a vida é um trabalho de equipe, que ninguém ganha nada sozinho. Mesmo o sujeito joga tênis, ele tem uma equipe atrás dele, o sujeito que treina com ele, o preparador físico e um monte de gente. Enfim, isso cria na criança um benefício extraordinário e devia ser contemplado.
eu vou votar favorável, enaltecendo o relatório do senador Romário e a iniciativa do senador Eduardo Lopes, que em boa hora. E digo mais, hein? Eu acredito que uma criança iniciada no esporte tem uma blindagem, uma vacina contra as drogas. Muitas vezes, por falta de ter um técnico que desperte nela o amor pelo esporte ou dê a ela a oportunidade de exercer a sua capacidade esportiva, que nem todo mundo é jogador de basquete, ele não tem altura, mas ele pode ser um grande jogador de futebol, ou pode ser um grande nadador, enfim, tem o seu biotipo para um certo esporte. E por falta de ter deslumbrado essa sua virtude, essa perspectiva, às vezes é um frustrado. E na frustração pode tentar silenciar sua dor na droga. É uma maneira que isso aí tem um grande benefício. Eu faço votos que prospere o projeto. Embora aqui no setor do governo só vê número, só vê arrecadação. O pessoal da Receita quer saber quanto arrecadou. E se tem qualquer projeto que diminua a arrecadação, sobretudo do imposto mais importante que nós temos em termos de arrecadação, eles vão ser contra. Mas nós devemos lutar, nós políticos que temos uma visão de horizonte mais distante, nós devemos lutar, porque isso traz benefícios, diria até incalculáveis, para o povo brasileiro. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, em votação o relatório, os senhores e senhoras senadores que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado 112 de 2012, com as emendas 1 e 2 da CAS. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa.